Olá, tudo bem? Meu nome é Miriam Leite Mendes, sou licencianda no curso de Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Estou fazendo esse vídeo para a disciplina de Tecnologia de Informação e Comunicação no Ensino de Línguas, ministrada pela professora Patrícia Vasconcelos. Bom, na aula de hoje veremos então as question words, em específico as WH questions. Então, as perguntas com WH na língua inglesa. Então, agora vamos ver o público-alvo. Então, para quem que essa aula está sendo desenvolvida? Bom, é para o primeiro ano do ensino médio, na disciplina de língua inglesa. O conteúdo vão ser as WH questions. Então, use o significado das palavras interrogativas, né? Pensar então sobre what, where, when, who, why, which and how. A duração vai ser de 2 aulas de 50 minutos cada. E a justificativa é que, ao trabalhar com as perguntas de WH, mostramos aos alunos outras estruturas essenciais para a formulação de perguntas que são fundamentais para a construção de diálogos, obtenção de informações e interação social em diversos contextos da vida. E ainda, por meio de entrevistas, eles serão desafiados a aplicar o conteúdo aprendido de maneira funcional, fortalecendo tanto a produção oral quanto a escuta ativa. Agora, falando sobre embasamento teórico e legal, a aula foi baseada então no texto do método da sala de aula invertida, Flipped Classroom, escrito pelo Luiz Antônio Schneiders, e vamos trabalhar as seguintes habilidades da BNCC. Então, todas do ensino médio do primeiro ao terceiro ano, em língua inglesa. Então, a 101, a 103 e a 105. Agora, vamos falar sobre os nossos objetivos. Nosso objetivo geral é desenvolver a competência comunicativa dos alunos em língua inglesa por meio do uso das WH questions, mostrando como formular e responder perguntas em contextos reais, culminando na realização de uma entrevista entre os colegas, como forma de aplicar os conhecimentos adquiridos de maneira prática e interativa. Então, agora falando dos nossos objetivos específicos, então a gente vai buscar compreender a função e o uso das WH questions na construção de perguntas em inglês, identificar e empregar as palavras interrogativas, então, quando usar o what, where, when, who, why, which and how em diferentes contextos, e ainda estimular a comunicação oral por meio de uma entrevista, incentivando a interação entre os alunos de forma colaborativa. Bom, falando sobre metodologia, vamos dividi-la em 2 partes. Então, o que será feito antes da aula e o que será feito na aula, durante a aula. Bom, antes da aula, então, vamos disponibilizar 2 vídeos no YouTube para os nossos alunos. O primeiro é um panorama geral ali de inglês para iniciantes, feito pela Camila Fragoso, no English in Brazil, em que ela explica o uso dessas perguntas de WH. Depois, a gente vai disponibilizar um vídeo curto que tem legenda, em que um moço ele entrevista pessoas na rua, perguntando como que está sendo o dia delas. E elas vão lá e respondem, mostrando então que geralmente as perguntas de WH são perguntas abertas, ou seja, elas não são facilmente respondidas com yes or no, mas precisam de uma desenvoltura, precisam de uma resposta um pouquinho mais completa para que ela faça sentido. E por meio dessa interação, os alunos vão perceber como funciona esse uso, né, das perguntas de forma real, já que é uma entrevista que aconteceu na rua, de forma um pouquinho mais descontraída, e isso vai auxiliar eles até a desenvolver a entrevista em sequência. Agora, na metodologia, na aula, né, durante a aula, vamos iniciar então fazendo perguntas disparadoras para os alunos com o objetivo de recapitular o que foi visto nos vídeos anteriores. Então, como vocês definiriam o que são as perguntas de WH? Elas podem ser respondidas com sim ou não apenas?
Enfim, a gente poderia fazer algumas perguntas mais ou menos desse estilo. Depois, por meio de uma apresentação de slide, essa que está com a imagem de exemplo, iremos retomar os principais pontos e tirar eventuais dúvidas. Então, ver o que eles entenderam dos vídeos, se ficou alguma questão, e nos pontos mais específicos. Servindo também como uma revisão, né, do que eles viram nos vídeos. Bom, depois os alunos deverão se juntar em duplas e, com base no segundo vídeo, aquele da entrevista na rua, eles deverão formular e registrar 6 perguntas no mínimo e se entrevistarem, prestando atenção em escutar o colega e anotar as respostas. Então, nesse momento da entrevista, é importante que o aluno, então, veja todas as coisas que foram feitas antes, né? Os vídeos, a apresentação de slide e o momento de tirar dúvidas. E aí, nesse momento da entrevista, é que eles colocarão ali a mão na massa, né? De fazer as perguntas, de se comunicar. Se tiver alguma dúvida, eles podem com certeza chamar o professor ou a professora de inglês e também tirar dúvida com o colega, né? Puxa, eu ainda não sei se eu entendi muito bem o how e o who, por exemplo. Eu tô confundindo em um aspecto mais fonético, enfim. E aí o professor pode prestar esse auxílio, mas o que é importante é que eles usem, né, utilizem a língua ali na prática. Agora temos aqui as referências. Thanks for watching, muito obrigada, e é isso.